Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nós estamos começando hoje mais um culto infantil com a série de estudos bíblicos chamada Certo ou Errado? Já estudamos 2 lições com este tema certo e errado e hoje nós vamos para a 3ª lição com o tema Como posso saber o que é certo ou errado? Isso mesmo, hoje nós vamos aprender como nós fazemos para saber o que é certo e o que é errado, o que fazer nos momentos em que a gente não sabe se é certo ou se é errado, como lidar com essa situação. Então hoje nós vamos aprender com base na Bíblia, vendo as histórias da Bíblia, vendo tudo que Deus nos ensina para podermos fazer a vontade dele. Certo? Então eu espero que todo mundo, como sempre, já esteja aí sentadinho no sofá, na cadeira, onde quer que seja, com a sua Bíblia do lado. Hoje eu vou dar um tempinho para vocês, quem já sabe ler, pegar a Bíblia, abrir no livro, certo? Para a gente poder ler o versículo junto. Agora nós vamos louvar ao Senhor com o corinho Ouvir e Obedecer. Alguém conhece esse corinho? Talvez vocês ainda não conheçam esse corinho. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas não se lembram. E hoje nós vamos louvar a Deus com o corinho Ouvir e Obedecer. Vamos lá? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. A nossa leitura bíblica de hoje se encontra lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Então eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês abrirem em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Quem não conseguir ainda, pede ajuda à mamãe, pede ajuda ao papai, pede ajuda à vovó, pede ajuda a quem estiver perto, para a gente poder ler todos juntos. Amém? Podemos ler? Vamos ler. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Amém? Bem, hoje mais uma vez nós temos a participação de Arthur, porque nessa série do culto infantil nós vamos ter sempre uma das aventuras de Arthur. Então hoje nós temos mais uma das aventuras de Arthur e eu quero lembrar com vocês o que foi que aconteceu no primeiro dia em que Arthur contou uma das histórias dele quando ele chegou na escola sobre Juca. Vocês se lembram? Lembro que Juca queria que Arthur fizesse uma coisa que não agrada a Deus, que é mentir, e Arthur, graças a Deus, com a ajuda de Deus, porque ele é um menino salvo, ele é um menino cristão, ele não mentiu. E por isso Juca ficou muito bravo e daquele dia em diante, Juca nunca mais quis ser amigo de Arthur. Vamos ver o que foi que aconteceu depois de tudo isso. Vamos ver como era que Juca tratava Arthur depois de tudo isso. Vamos lá. Vou pegar Arthur aqui e vamos lá. Gente, olha só. Na hora do intervalo, na hora do recreio, os meninos sempre gostam de jogar bola, não é? Jogar futebol. Arthur amava jogar futebol. Só que Juca, ele mandava no time. Então Juca também amava jogar futebol e mandava no time. Só quem podia jogar futebol era quem Juca deixava. E adivinha só se Arthur podia jogar futebol? Arthur não podia jogar futebol porque Juca não deixava.
E então, Arthur ficava muito triste, porque Arthur também queria jogar futebol e Juca não deixava. Tudo bem, Arthur sempre ia e procurava outra coisa para fazer, outra coisa para brincar no parquinho, brincar com outros coleguinhas de outra coisa diferente. Juca era alto, forte e bastante malvado. E todos os dias na hora do recreio, Juca pirraçava Arthur. Sempre falava alguma gracinha, sempre queria fazer alguma coisa para prejudicar Arthur, porque ele estava com muita raiva de Arthur. E Arthur, claro, ficava sempre muito triste, muito tristinho, né? Por causa dessa situação. Ninguém gosta de ser abusado o tempo todo, né? E aí Juca ficava abusando Arthur e Arthur ficava sempre muito triste. Só que teve um dia, na hora do recreio, que Juca passou dos limites. Como assim, Pro? O que foi que aconteceu? Juca colocou o pé na hora que Arthur estava passando. E vocês já sabem o que foi que aconteceu. Arthur caiu no chão. E todos os amigos de Juca que estavam vendo começaram a rir de Arthur. Arthur ficou tão envergonhado, mas tão envergonhado, ele não sabia o que fazer. Ficou muito triste, com vontade de chorar. E aí ele levantou, sacudiu a roupinha. E detalhe, gente, Arthur tava com o lanchinho dele na mão. E quando o Juca colocou o pé para ele cair, você já sabe o que aconteceu, né? O lanchinho dele caiu todo no chão. E Arthur ficou sem o lanche naquele dia. E aí Arthur ficou muito triste, ele ficou mais triste ainda por causa da vergonha que ele tinha passado. E porque todos aqueles meninos ficaram rindo dele. E aí ele foi, abaixou a cabeça e foi pra sala e ficou lá no cantinho da sala, chorando muito. Quando terminou a aula, Arthur arrumou logo as coisas dele, né? Guardou todo o material na mochilinha dele e saiu correndo e foi chorando, bem baixinho para casa. A vontade de Arthur era nunca mais voltar para a escola, de tão triste, tão envergonhado que ele estava. Afinal de contas, quase todos os meninos que estavam ali viram o que tinha acontecido e riram dele. E ele ficou muito triste mesmo, crianças. E agora, o que será que vai acontecer? Será que Arthur vai voltar para a escola? Será que Arthur vai se vingar de Juca? O que será que vai acontecer? Quais são os passos que Arthur vai tomar? Vamos ver daqui a pouquinho, tá certo? Então, como eu falei com vocês lá no início do nosso culto, o nosso tema de hoje é: como posso saber o que é certo ou errado? Isso mesmo. E o nosso versículo para decorar se encontra em Provérbios, no capítulo 10, versículo 17, e diz assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Eu vou ensinar a vocês 4 passos com a letra C para sabermos o que é certo e o que é errado. Vamos lá? O primeiro passo com a letra C é: considere a decisão. Então a gente vai fazer assim, ó. O gesto é esse e a frase é: considere a decisão. Vamos continuar com a história de Arthur? Então, Arthur chegou em casa, muito triste, muito tristinho mesmo. E a mamãe de Arthur logo percebeu que tinha alguma coisa bem errada com ele. Mas ela não disse nada. E aí conversou uma coisa, conversou outra coisa e de repente Arthur começou a falar o que havia acontecido na escola. E quando Arthur falou tudo que tinha acontecido para a mamãe disse assim: meu filho, você está com um grande problema e você precisa resolver esse problema. Eu, sua mamãe, vou te ajudar a resolver esse problema, certo? Então ela foi lá no quarto, pegou a Bíblia e abriu
em Provérbios, no capítulo 2 e versículo 6, que diz assim: Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Arthur não entendeu muito bem o que foi que a mamãe dele quis dizer lendo aquele versículo. E aí ele ficou com aquela cara assim de dúvida: mas mamãe, o que eu devo fazer? Eu não entendi direito. E ela disse: meu filho, peça ajuda a Deus, peça sabedoria a Deus, que Ele vai te ajudar. Ele vai lhe dizer, vai te ajudar a resolver esse grande problema que você está tendo com Juca. E aí ele disse assim: mas aquele assim, bem, será mesmo que lendo esse versículo eu vou conseguir fazer a coisa certa? E aí ele foi pro quarto dele, né? Pegou a Bíblia de novo, leu e releu aquele versículo, leu e releu aquele versículo várias vezes para tentar entender o que mesmo aquele versículo estava falando. E aí ele entendeu o que aquele versículo estava falando. Ele entendeu que quando a gente pede sabedoria a Deus, Ele ajuda a gente. E aí ele foi, se ajoelhou no quarto dele, né, na cama. E aí ele orou e pediu a Papai do Céu para ajudar, para ele saber o que fazer. E ele pediu a Papai do Céu para tirar aquela vergonha dele que ele estava sentindo, aquela falta de vontade de ir para a escola. Ele pediu também. Ele pediu para que Papai do Céu ajudasse Juca a não ser malvado, porque com certeza Papai do Céu estava triste com essa atitude de Juca. Então, crianças, Arthur orou, né? Pediu a direção de Deus, pediu sabedoria a Deus para resolver aquele grande problema que ele estava tendo com Juca. E isso me lembra uma história com H, uma história que aconteceu de verdade lá na Bíblia. Então, o segundo passo com a letra C para sabermos o que é certo ou errado é: compare com a Bíblia. Então, o gesto para isso é: compare com a Bíblia. Então, o primeiro passo para sabermos o que é certo ou errado com a letra C é: considere a decisão. E o segundo passo com a letra C é: compare com a Bíblia. A gente bota as duas mãozinhas assim juntas, né? Como aquela música Leia a Bíblia, e fala: compare com a Bíblia. Então, essa comparação me lembra a história de um rei chamado Rei Salomão, que pediu a Deus muita sabedoria para liderar o povo de Deus. E Deus derramou sobre ele muita sabedoria, muita graça. E além de tudo isso, ele ainda deu a Salomão aquilo que ele não tinha pedido, que era muita riqueza e muita honra. E então, você quer ouvir essa história da Bíblia? Se você quer, presta bastante atenção e vem comigo, porque a nossa história já vai começar. Um dia, duas mães foram encontrar o rei Salomão à procura de justiça. E disse-lhe uma das mulheres, chorando: essa mulher deitou por cima do filho dela e o matou quando estava dormindo. Quando viu que o seu filho estava morto, pegou o meu bebê e colocou o bebê dela morto em minha cama. Não, ela matou o filho dela enquanto dormia. Esse bebê em meus braços é o meu filho. O rei Salomão pensava: essa diz que o filho é dela, e a outra também. E agora, como vou saber quem está falando a verdade? Então ele pensou em um plano e disse: tragam-me a espada. O soldado obedeceu à ordem que o rei havia dado e imediatamente o levou à espada. O rei Salomão disse: agora divida o bebê ao meio, dê a metade a uma mulher e a outra metade a outra mulher. Então a verdadeira mãe começou a chorar muito e disse: ó meu rei, por favor, não mate o meu bebê, dê a ela, mas não o mate. E a outra dizia: não, que não seja nem meu e nem seu, divida-o ao meio.
O rei Salomão percebeu quem era a verdadeira mãe e já tinha a solução. Deem um bebê a essa mulher. Ela é a verdadeira mãe, pois não deixou que o matássemos. O rei Salomão ficou muito feliz, porque havia agido com a sabedoria que Deus deu a ele. Bem, crianças, vocês viram que história mais linda essa história do rei Salomão? Quanta sabedoria ele teve para lidar com aquela situação das duas mamãezinhas com o bebê? Então, vamos continuar a nossa história, a história de Arthur, certo? Mas antes de continuar, nós vamos ver o terceiro passo para fazer o que é certo com a letra C. E o terceiro passo com a letra C é: comprometa-se com o caminho certo. Então, vocês vão colocar os dois dedinhos assim, ó, dando legal, e vão dizer: comprometa-se com o caminho certo, ok? Vamos continuar com a nossa história de Arthur. Então, como vocês ouviram, né? Arthur orou, pediu a orientação de Deus, pediu a ele sabedoria, assim como o rei Salomão pediu sabedoria a Deus para lidar com toda a situação. E Deus deu sabedoria a o rei Salomão. Será que Deus vai dar sabedoria a Arthur também? Bom, depois que Arthur terminou de orar, ele ainda ficou assim um pouco indeciso. O que será que vai acontecer? Como será que eu vou poder lidar com essa situação? Mas aí ele já estava se sentindo mais calmo, mais tranquilo, porque a oração deixa a gente assim, mais calmo, mais tranquilo. E aí Arthur ficou lá, né, bem tranquilinho e pegou no sono, dormiu. No outro dia, Arthur acordou bem cedo e ele acordou bem animado, muito diferente de como ele voltou da escola e de como ele foi dormir. Então ele estava bastante animado, bem animado. Ainda não sabia direito o que ia acontecer nesse dia, né? O que ele ia fazer com o Juca, como é que as pessoas iam estar lá, se os meninos iam continuar rindo da cara dele, enfim. E aí Arthur acordou, tomou banho, se arrumou, vestiu o uniforme, tomou café. E quando ele já estava para sair, a mamãe de Arthur falou assim: Arthur, sim, mãe. Do que é que Juca gosta? Ah, sei lá. Como assim, mãe? O que é que ele gosta? Assim, o que é que ele gosta? Ele gosta de chocolate, ele gosta de salgadinho, ele gosta de bolo. O que é que ele gosta? Ah, não sei. Eu acho que ele gosta de bombom de chocolate. Ele gosta muito de bombom de chocolate. Aí a mamãe dele olhou assim e disse assim: é mesmo? Então, pera aí. Vou aqui na cozinha e volto. E aí, crianças, a mãe de Arthur foi na cozinha e voltou com uma caixa de chocolate. Caixa de bombons de chocolate e entregou a Arthur. Arthur olhou pra caixa, olhou pra mãe, olhou pra caixa, olhou pra mãe. Pra que essa caixa de chocolate, mamãe? Pra que essa caixa de bombons? E aí a mamãe falou assim: meu filho, você vai levar essa caixa de bombons e vai entregar ao Juca. Já que ele gosta tanto, você vai entregar a ele. E aí o Arthur olhou assim: eu vou levar uma caixa de bombons pra Juca, que fez tanta coisa ruim comigo? Ah, mamãe, como é que isso pode dar certo? Como é que eu vou levar uma caixa de bombons pro meu inimigo que não gosta de mim? E a mãe dele falou assim: meu filho, a Bíblia fala que nós devemos sempre pagar o mal com o bem. Então, me ouça, meu filho, leva essa caixa de bombons pra ele. Aí Arthur olhou assim: tá certo, mamãe. Se você tá dizendo, eu vou levar. E aí Arthur pegou a caixa de bombons, guardou na mochila e foi pra escola. Quando Arthur chegou na escola, na hora do recreio, Juca já estava se preparando para falar alguma gracinha e fazer alguma maldade com Arthur.
E Arthur passou por Juca, e aí já vem já Juca respirando para poder falar alguma coisa para Arthur, né? E aí Arthur pegou a caixa de chocolates e entregou a Juca. Juca olhou assim para Arthur, olhou assim, ficou muito sem graça, não entendeu nada, pensou: por que Arthur tá fazendo isso comigo? Por que ele tá me dando uma caixa de bombons de chocolate se eu fiz tanto mal pra ele? E aí Arthur não respondeu nada, não falou nada, só entregou a caixa a ele. E ele aceitou, né? Porque ele amava, gostava muito de bombons de chocolate. E aí ele agradeceu e não falou mais nada. E naquele dia ele não abusou mais Arthur. Bom, crianças, não é que o problema de Arthur já estava 100% resolvido, né? As coisas não se resolvem assim tão facilmente. Mas o primeiro passo Arthur deu. E o que mais importa, o mais importante, foi que Arthur, ele não caiu, ele não se sentiu derrotado por causa da ajuda de Deus. E outra coisa também muito importante foi que Arthur não se vingou de Juca. Ele não retribuiu o mal com o mal, mas ele retribuiu o mal com o bem. Ele pediu sabedoria a Deus e a mamãe dele o ajudou nesse momento. Então, Arthur ficou muito feliz e muito tranquilo, porque ele tinha feito a coisa certa. Ele pagou o mal com muito bem. Um bem muito doce, um bem cheio de chocolates, que Juca amava. Quem sabe um dia Juca venha conhecer ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. O quarto passo para fazer o que é certo com a letra C é: conte com a ajuda de Deus. Ou seja, faça uma oração. Quando você não souber o que fazer, não souber o que é certo ou errado, não souber como você tem que se portar diante daquela situação, conte com a ajuda de Deus. Ore, peça a Deus para te ajudar. Ok? Vamos orar pedindo a Deus que nessa semana Ele nos dê sabedoria para que, se a gente for passar por algum momento muito difícil, a gente possa saber o que fazer e agradar a Ele. Vamos orar? Papai do céu, te agradecemos por este dia, te agradecemos pelo nosso alimento que o Senhor sempre nos dá. Também te agradecemos porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. E te pedimos sabedoria nessa semana e em todas as outras semanas que também virão, para fazermos sempre o que é correto e agradarmos o teu nome. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bem, crianças, a nossa história de hoje, né, acaba por aqui, nossa história de Arthur. Espero que vocês tenham gostado de mais uma das aventuras de Arthur, de mais uma história de Arthur, que você tenha aprendido com Arthur a fazer o que é certo. Mas antes da gente terminar a nossa aula, nós vamos fazer um jogo, o jogo dos 7 erros. Eu vou dar para vocês alguns minutinhos para vocês verem a figura e descobrirem os erros. E depois eu volto mostrando a figura com todos os erros, todos os 7 erros, ok? Vamos lá?
Bem, crianças, o nosso culto infantil está terminando e eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração e que nós tenhamos aprendido bastante a fazermos sempre o que é certo. Que Deus continue te abençoando e abençoe a toda a sua família. Um grande beijo no seu coração, eu estou com muita saudade de todos vocês e até a próxima. Tchau!